Na Era do Espírito. Bom dia, muito bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz, Florianópolis, Santa Catarina. Meu nome é Narbal Almeida Júnior e estou aqui para apresentar para vocês o programa Na Era do Espírito, patrocinado pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Há um tempo eu venho preparando esse programa falando sobre as leis morais, que é a parte 3 do Livro dos Espíritos. E hoje vou falar sobre a lei de justiça, de amor e de caridade, que está descrita no capítulo 11 do referido livro. E a primeira pergunta que Kardec faz nesse capítulo aos espíritos é a seguinte: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E os espíritos respondem o seguinte: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. O que os espíritos nos apresentam nessa resposta é que o senso de justiça nos foi dado por Deus quando Ele nos criou. Não é uma coisa que a gente adquire, é uma coisa que a gente já nasce com Ele, lá quando nosso espírito foi criado, e que com o passar do tempo, com o nosso progresso moral, a gente vai desenvolvendo ainda mais. E vejam, meus caros ouvintes, que esse sentimento é tão forte na gente, tão arraigado, que isso nos impulsionou a criar as nossas próprias leis de justiça. E é nesse sentido que vem a próxima pergunta de Kardec. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? E os espíritos respondem o seguinte: é porque a este sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Vejam, meus caros ouvintes, que nessa resposta está implícito, a nossa incapacidade, a nossa imperfeição para desenvolver uma lei que seja perfeita e justa para todos o tempo todo. E aí Kardec pergunta: como se pode definir a justiça? E os espíritos respondem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E essa resposta, meus caros ouvintes, a gente pode ver que está em completo acordo com as palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros, e não faça ao outro o que não quereis que vos façam. E Kardec emenda com a seguinte pergunta: que é o que determina esses direitos? E os espíritos respondem: duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. E nessa resposta, os espíritos nos apresentam como nós e as nossas leis ainda somos imperfeitos. Então, Kardec instiga os espíritos com a seguinte pergunta: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E os espíritos respondem:
Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstâncias idênticas. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Kardec faz uma observação sobre essa questão e no final ele diz o seguinte: a sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Eu acho que isso resume tudo. Então Kardec faz mais essa pergunta: da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? E os espíritos respondem: certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. E passando a falar de caridade e amor do próximo, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E Kardec faz uma observação que é a seguinte: o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. A resposta dos espíritos a essa pergunta do Kardec, para mim, é uma das coisas mais sensacionais que existe. Benevolência para com todos, né? Quer dizer, a gente tem que ser bom para com todos, independente de quem seja. Indulgência para a imperfeição dos outros. Quer dizer, não ligar para as pessoas porque elas são imperfeitas, porque eu também sou imperfeito. Se eu ficar apontando para a imperfeição alheia, eu também sou imperfeito, então vamos também apontar minhas imperfeições? Isso é uma coisa que eu não gostaria, então também não devo fazer. Perdão das ofensas. O perdoar é um maior ato de amor. Então, essa resposta tão simples e curta, ela abrange uma das coisas mais bonitas que a gente pode ver sobre o amor ao próximo. E o comentário do Kardec também é sensacional, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Eu não posso me sentir superior perante a imperfeição alheia. Eu também sou imperfeito. E esse é um extremo ato de humildade, admitir a nossa própria imperfeição, né, perante os nossos próprios erros. Kardec então faz a seguinte pergunta: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? E os espíritos respondem: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso o que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Meus caros ouvintes, essa resposta deixa claro que a vingança não leva a nada. Ela gera um ciclo de violência, né? Vingança gera vingança, que gera vingança, que gera vingança, e que pode se propagar durante gerações, durante várias encarnações, e só vai atrasar o progresso da gente. Por isso que a gente tem que relevar, mas não precisa ser amiguinho, tá? E vamos ficando por aqui. Um ótimo fim de semana a todos. E até a próxima oportunidade, meus amigos. Grande abraço. Na Era do Espírito.